Pai, nós te rendemos graças. Obrigado por essa manhã tão gloriosa, Pai. Obrigado por sua inspiração. Obrigado porque você enviou Jesus. Oh, Pai, o primeiro missionário para nos trazer de volta a condição e o acesso à sua presença. Obrigado, Pai, porque existe uma expectativa no seu coração de missões continuar sendo praticado aqui na terra até Jesus voltar, e até mesmo depois de Ele voltar, missões vai continuar sendo feito aqui, com o propósito de salvar o perdido, com o propósito de evidenciar você para a humanidade. Nós te louvamos e te agradecemos por sua bondade, pelo seu amor, por você nos amar tanto, Pai, por você nos amar tanto e dar prova viva, Pai, por meio de Jesus, que você nos ama incondicionalmente, que você nos aceita do jeito que nós estamos, com a proposta de nos fazer melhorarmos, de desfrutar da sua boa, agradável e perfeita vontade. Oh, nesse dia nós queremos agradecer pela vida do pastor Bud, de Jen, Pai, pelo Ministério Verbo da Vida. Nós somos gratos por um ministério tão intenso em cumprir a sua vontade, comprometido em fazer o que está no seu coração. Obrigado, Pai, porque nós podemos também fazer missões, indo, orando, semeando, Pai. Podemos fazer missões com as nossas finanças, com o nosso corpo, oh, Pai, com a nossa saúde. Nós te rendemos graças, porque pessoas estão sendo influenciadas, salvas, curadas, transformadas, Pai. E obrigado porque o Ministério Verbo da Vida vai para todas as nações. E obrigado, Pai, porque a partir de hoje, oh, se estabelece uma nova estação para o continente africano. Oh, africanos, Pai, sendo rendidos ao Senhor. Eles tendo experiências com você, Pai. A feitiçaria, dando lugar à manifestação do seu poder. Ah, Pai, obrigado por famílias africanas, saindo da pobreza, Pai, e vivenciando a sua prosperidade. Vivenciando a vida abundante, desfrutando de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que você pode. Cura se manifestando com mais intensidade naquele continente. Pessoas prosperando, Pai. Oh, reis se rendendo ao Senhor. Pessoas naquele continente tendo experiências vivas, assim como Paulo teve, Pai, de pregar o Evangelho, de não abrir mão da verdade, de viver pela verdade. Obrigado, Pai, por africanos intensos. Oh, assim como eles são intensos para tantas outras coisas, Pai. Eles sendo intensos no Senhor, rendidos no seu propósito. Africanos rendidos ao seu propósito. Oh, corações rendidos naquela nação. Autoridades se rendendo naquela nação. Reis se rendendo naquela nação. Governadores, oh, Pai, políticos se rendendo naquela nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, nós te rendemos graças, Pai, te rendemos graças pelo continente africano, não sendo mais o mesmo, você levantando missionários brasileiros, americanos, canadenses, australianos. Oh, você levantando missionários alemães, Pai, para estar ali pregando a sua palavra. Pregando a sua palavra. Oh, paulistanos, cariocas, oh, nordestinos, Pai, paraibanos, oh, pernambucanos, oh, alagoenses. Nós chamamos a existência de missionários. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, obrigado, Pai, por você estabelecendo um marco a partir de hoje no continente africano. Te damos graças por pessoas, brasileiros, entrando em países africanos de difícil acesso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você suprindo eles em tudo, Pai, assim como você sempre supriu desde quando Adão desobedeceu, Pai. Nós te damos graças porque o Senhor é a nossa fonte e você é a fonte de todos os missionários. Nós colocamos diante de você a vida dos missionários do Verbo da Vida, Senhor, e nós oramos por sua intervenção em cada área da vida deles, Pai. Provisão chegando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te damos graças,
te louvamos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia, você pode sentar um pouco. Obrigado, louvor. Eu creio que no final nós vamos trabalhar juntos mais uma vez aí. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer, Deus é bom. Você tem convicção nessa verdade? Ele é tão bom, querido, que na verdade, para fazer uma nova aliança, Ele enviou Jesus como missionário, mas missões Deus fez lá desde quando Adão pecou. Sempre mostrando o seu plano de salvação, sempre mostrando a sua bondade. Atos capítulo 17 diz que Deus não deixou de ser evidenciado desde a antiguidade, de geração em geração. Ele sempre mostrou a sua bondade, dando chuvas a justos e injustos. Deus sempre manifestou o seu caráter de bom. Diga, Ele é bom. Que maravilha, que dia maravilhoso, né? E para mim é uma grande responsabilidade. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Francisco e Tereza por estar aqui. Estamos aqui, na verdade, eu estou como professor do Rema, ensinando uma matéria aqui, tem sido um tempo maravilhoso, com uma turma muito receptível. Quero também pedir para o pastor Abraão e Anesca ficar de pé mais uma vez aí. Gente, eles foram meus primeiros pastores, lá em 2005. Então, se eu sou uma bênção hoje, e abençoa a vida de pessoas, pastor Abraão, quero honrar a sua vida de Anesca, semearam na minha vida, no meu casamento. Paulo está assistindo aí também, na minha família. Ele, na verdade, fez o meu casamento. Obrigado, pastor. Pode dar uma salva de palmas para ele. Gente, como vale a pena renunciar para poder alcançar vidas, né? Então, eu acredito que o pastor Abraão está aí vendo o fruto do trabalho dele, tantas renúncias, né? Tantos aconselhamentos, tanta inspiração, tanta influência, tanta dedicação ao Senhor, né? Quantas coisas nós podemos viver juntos, né? Quantas coisas eu pude ver o pastor Abraão abrir mão por causa do Evangelho, por amar o Senhor e agradar o Senhor. E hoje eu estou aqui, amém? Como fruto da vida deles. Você pode dizer, Deus é bom? Que Deus maravilhoso, amém? Ele é sempre bom. Abre comigo lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Nós estamos no dia Verbo da Vida de Missões e, como Tereza bem falou, todos os anos o ministério ele reserva um domingo no mês de agosto, porque foi nesse mês que pastor Band chegou aqui no Brasil, na cidade de Campo Mourão, no Paraná, e ele passou alguns meses ali trabalhando, servindo ao Senhor, envolvido ali na cidade de Campo Mourão, em uma ONG, né, em uma instituição lá, semeando na vida de pessoas, né? Se você for lá no portal Verbo da Vida, você vai conhecer um pouco mais da história do ministério, de como foi fundado. E aí depois ele recebeu uma direção de vir aqui para São Paulo, estabelecer uma igreja, passou uns anos aqui também pregando o Evangelho, cumprindo a missão que Deus tinha colocado no coração dele. E eu acho interessante, né, que tudo isso também começou lá em Oklahoma, né, com Ken Ferreira, ao qual o Ministério Verbo da Vida é associado. E quando eu estava, inclusive ontem, passando em revista tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração para trazer para vocês nessa manhã, eu acho interessante porque Deus falou com Ken Ferreira para poder pregar fé e também libertar o seu povo lá nos Estados Unidos. Pastor Bud e Jen, eles saem da cidade ao qual eles moravam, que eu acredito que é a Alabama, né, e vão fazer o Rema. Olha como o Rema é importante. E eles vão fazer o Rema na cidade de Tulsa, lá em Oklahoma, passam lá 2 anos fazendo o Rema e durante o percurso ali, né, o tempo que eles estão lá servindo ao Senhor, Deus traz uma palavra ao coração de pastor Band. E pede para ele vir para o Brasil, pregar fé para libertar o seu povo. Então, Deus sempre ele trabalha, né, nas estações, enviando pessoas, levantando pessoas. E quando eu não sei se você já chegou a ver, né, a ler uma reportagem da revista super interessante, de anos e anos atrás, ela, na verdade, ela relaciona o avanço do Evangelho no Brasil ao Ken Ferreira.
Agora, a pessoa que foi influenciada pelo Kenneth Hagin de uma maneira tão intensa, é bem verdade que outros e outros aí, a editora Graça, por exemplo, lançou vários livros, né? Outras denominações também absorveram muito conteúdo, e às vezes não se é falado sobre isso, mas quando a gente entende e olha para a vida do pastor Bud, né? Pastor Francisco, esse é um pastor aqui, um privilégio, que teve a oportunidade de viver alguns dias e vários dias e ter experiência com o pastor Bud, ser treinado pelo pastor Bud, né? E pegar da essência do pastor. E quando a gente olha para a vida do pastor Bud, um caminhoneiro lá do Alabama, que na verdade renunciou à sua vida, à sua família, para cumprir uma missão aqui no Brasil. Um americano que não falava português, a sua esposa também não, que aprendeu, na verdade, a língua portuguesa assistindo alguns programas aqui no nosso Brasil, né, e foi crescendo, avançando, e Deus fazendo acontecer. Agora eu vou te informar algo. Sempre houve desafios. Amém? Não é o fato de Deus falar algo ao seu coração ou ao meu coração que não vai haver desafios. Se não houvesse desafios, não havia necessidade de uma vida de fé. Amém? Que isso não seja novidade para você. Quando você analise, nós analisamos, estudamos a Bíblia, todos os homens de Deus, eles vivenciaram desafios, mas também eles venceram e amadureceram. E hoje o Ministério Verbo da Vida é um ministério muito maduro, né? Hoje nós temos aí aproximadamente mais de 120 escolas, que é denominada Rema. No entanto, é uma escola interdenominacional e o ministério administra essa escola e tem avançado com outras escolas em outras nações, né? E aí, pastor Bando, quando estava aqui em São Paulo, ele recebeu uma direção de ir lá para Campina Grande. Campina Grande é uma cidade tão pequena, né, de 500 mil habitantes, mas tão gloriosa, tão poderosa e tão cheia de pessoas que nasceram de novo e se voltaram para Deus para viver o verdadeiro cristianismo. Então, o pastor Bando lá, e Deus começa a direcionar ele a estabelecer algumas igrejas fora de Campina Grande. E aí eu vejo sempre o que aconteceu com o ministério, como se você joga uma pedra no lago e aqueles efeitos começam a ficar maior. Então, a vida com Deus sempre é uma estação atrás de outra estação, mas sempre de maneira progressiva, nunca com retroceder para Deus. Agora, por que eu estou falando sobre isso, né? Pastor Bando, na verdade, antes de ir para o Senhor, Deus falou com ele que o verbo da vida ia para todas as nações. Agora, em 2013, ele voltou para casa, ele foi para o Senhor. Aí eu queria fazer uma reflexão com você e nós vamos ver algumas coisas aqui na palavra hoje. E eu sei que você vai sair daqui motivado em cumprir a missão que Deus colocar no seu coração, ou que já colocou no seu coração. Deus falou com o pastor Bando e a gente tem visto se cumprir, né? O verbo da vida, na verdade, já está em diversas nações, mas ainda não alcançou todas as nações. E aí eu queria te fazer uma reflexão nessa manhã. Quem são as pessoas que vai ser influenciado por essa visão que Deus deu para ele? Nós estamos debaixo de uma visão. Deus deu para o pastor Bando. Hoje o Ministério Verbo da Vida continua lá em Campina Grande, que é o presidente, é o apóstolo Guto, que pegou muito da sua essência. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem são as pessoas que vão cumprir essa palavra que Deus deu? Quem são essas pessoas? Todas as pessoas que estiverem congregando no ministério ou nas igrejas Verbo da Vida. Porque, querido, eu não sei se você sabe, missões se faz indo, missões se faz orando e missões se faz ofertando, dando, doando, semeando. Porque a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente produz tem um propósito. O nosso recurso tem um propósito. A capacidade que Deus nos deu tem um propósito. O fato de estarmos vivos aqui, temos um propósito. E a gente precisa canalizar tudo o que somos, temos e podemos para um propósito que recebemos da parte de Deus. Agora, se estamos debaixo de uma visão,
a gente precisa entender que para se cumprir essa visão, não é a nossa visão. Deus pode nos dar uma visão que vai cooperar com a visão maior. Existe uma visão maior que foi dada por Deus para esse ministério. Mas Deus conta comigo e com você, Ele não só conta e tem expectativa, mas Ele nos capacita para cumprir essa missão, ou para cumprir essa visão. Agora, abre comigo em Êxodo aí, por favor. Eu queria ver algumas coisas com você aí rapidinho. Eu queria que você abrisse em Êxodo e você entendesse isso aqui. Moisés, você sabe que Deus dá uma instrução para Adão desobedece, peca, e Deus já começa, desde quando Adão pecou, mostrar o que tinha no coração como missão. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3 que quando Adão pecou, todas essas coisas ruins que existem no mundo, né, de uma maneira resumida, medo, complexa inferioridade, senso de condenação, né, justiça própria, Adão, por meio da justiça própria, tentou consertar a besteira que tinha feito. E aí Deus, na verdade, no versículo 21 de Gênesis capítulo 3, Ele mostra o seu plano, e eu posso te dizer, dentro do seu plano tinha um plano missionário. O que é que Deus faz? A Bíblia diz que Ele pega veste de animais e cobre a nudez de Adão. Ou seja, em outras palavras, não é você que vai resolver a besteira que você fez. Não é você que vai resolver o problema que você fez. Eu que vou resolver por você. Porque na sua força, na sua capacidade, você não tinha como resolver. Deus, praticamente por meio do que Deus fez, Deus disse isso para Adão. E dentro desse plano, era um plano apontando para o que Jesus, o missionário, ia fazer. O plano de salvação. Ok? E dentro desse plano de salvação, está missões envolvidas. Agora, Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Diga sarça. Eu não sei você, mas se você já ouviu a respeito disso, mas tem um missionário também que esteve muito tempo aqui na terra, não era brasileiro, não estou lembrado do nome dele, e esse homem, na verdade, era um evangelista intenso em fazer missões. E certa vez as pessoas chegaram para ele, e isso me veio agora, as pessoas chegaram para ele e perguntaram: o que é que você faz para atrair tanta gente para pregar o evangelho? O que é que você faz para atrair tanta gente para pregar o evangelho para elas? Ele disse simplesmente: eu toco fogo na minha vida, vivo uma vida fervorosa, me deixo queimar por dentro. E as pessoas, na verdade, elas são atraídas para mim. Quando você analisa aqui, Deus estava atraindo a atenção de Moisés com um propósito: promover libertação. Quando Adão peca, infelizmente, por causa do pecado, o povo passa a vivenciar a maldição. E nesse contexto aqui, o que está acontecendo é que o povo hebreu, ao qual, na verdade, Deus tinha expectativa de, por meio dele, trazer Jesus, estava preso, cativo no Egito, sendo servo ali de Faraó. Em alguns momentos na Bíblia, Faraó vai ser uma tipificação de Deus, mas na maioria das vezes ela é uma tipificação do diabo. E Egito é uma tipificação do mundo. Então Deus fala com Moisés, chama Moisés. Vocês conhecem um pouco, com certeza, da história de Moisés, você já ouviu falar. E ele chama Moisés com o propósito de promover libertação. Diga, missões. E eu posso ver que Moisés recebeu uma missão de Deus aqui. Moisés recebe de Deus uma missão para, no Egito, libertar os hebreus do poder de Faraó. E o que eu acho interessante é como Deus se apresenta para Moisés. Sabe, querido, a gente precisa ter convicção para cumprir missões, fazer missões, seja indo, orando ou doando, semeando, a gente precisa ter
convicção ao qual o Pai nós servimos. E quem é o Pai que nós temos? Quando Paulo estava em um naufrágio, na verdade, naquela situação ali de circunstância, né, que parecia que todo mundo ia perder a sua vida, Paulo diz assim: eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu não sei você, querido, mas eu tenho convicção o Pai que eu tenho. Você precisa ter convicção o Pai que você tem. Porque quando nós temos convicção do caráter de Deus, de quem Deus é, do que Ele pode fazer e do que Ele quer fazer na nossa vida, não vai faltar as coisas. E aí a gente tem convicção de que Ele nos chamou. Agora, é bem verdade que eu, particularmente, já vivi uma experiência negativa, achando que era Deus que tinha me chamado para fazer ou para ir para determinada cidade, e Deus não estava envolvido naquilo ali. Eu tinha o meu coração ardendo em cumprir a vontade de Deus para a minha vida, para o meu chamado, para a minha família. E na época, lá muito novo, isso lá por volta de 2013, eu tomei uma decisão empolgado, achando que era vontade de Deus. E aí fui para uma cidade, mas eu quero te dizer algo, mesmo naquela cidade ficou a experiência de uma decisão ao qual eu tomei, mas eu pude amadurecer dentro de situações ali que eu vivenciei. Quando você tem um desejo no seu coração de amar o Senhor, de renunciar coisas na sua vida, se renunciar até mesmo às vezes o que é lícito para agradar a Deus e cumprir uma missão que você recebeu, pode acontecer erros dentro de atitudes que você venha tomar, mas você precisa ter o quê? Convicção que erros podem te promover e devem te promover maturidade. E não deve parar você na primeira vez que você errar. Moisés errou aqui. Se você observar no trajeto que Moisés teve para cumprir a vontade de Deus, Moisés fez algo antes desse momento aqui que não era vontade de Deus de ele fazer. Ele matou um egípcio. E um dos motivos dele fugir era porque justamente ele estava com medo de Faraó. E Deus se apresenta e chama a atenção de Moisés para cumprir um propósito divino, para fazer missões. Amém, gente? Vamos ler aqui um pouquinho para a gente entender aqui o contexto. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Ei, você dá para perceber que no tempo que nós estamos vivendo, tem pessoas aflitas, tem pessoas sofrendo, tem pessoas escravas de Faraó, que é Satanás. Quantas pessoas você conhece, talvez no condomínio que você mora, que certamente elas estão vivendo como escravas do diabo? Você pode fazer missões dentro do condomínio que você mora. Você pode, na verdade, renunciar tempos de afeição com sua família. Você pode renunciar aquilo que você deseja tanto, de repente viajar em algum momento, sair em algum momento, para poder pregar o Evangelho e renunciar um pouco do seu tempo para que pessoas sejam alcançadas. Porque na mentalidade de Deus, querido, Jesus ele veio não só para mim e para você. Não só para mim e para você ir para o céu. Porque melhor do que ir para o céu sozinho, é ir para o céu com a nossa família e com outras pessoas junto. E a gente precisa entender que nós somos chamados sim para fazer missões. Principalmente com o nosso estilo de vida. Principalmente com aquilo que nós falamos, com o nosso comportamento, com as nossas ações, com as nossas reações. Agora, volta para cá para a gente ver o que é que acontece. Vai comigo para o versículo 12. Eu quero adiantar um pouquinho para a gente ganhar tempo. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó,
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Talvez você não se vê capacitado para cumprir uma missão que Deus te chamou para fazer. Mas nós hoje vamos perceber que se você nasceu de novo, você já é capacitado ou já é capacitada por Deus para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Versículo 12 diz: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha qual era a preocupação de Moisés. Se de fato iria ser aceito no meio daquele povo. Só que para ser aceito como um missionário ou alguém que tinha um propósito divino, coisas precisavam acontecer. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é o mesmo. Ontem, hoje, você vai acordar amanhã e Deus continua sendo o mesmo. Para o propósito ao qual você nasceu, Deus tem expectativa de manifestar proezas na sua vida, para que Ele possa testemunhar que aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você vai fazer, foi Ele que te chamou para fazer. Então Moisés faz essa pergunta: o que é que eu vou dizer àquele povo? Essa pergunta de Moisés revela algo, tanto para o tempo que Moisés viveu, como também para o tempo no qual nós estamos vivendo. Preste atenção, o que é que a Bíblia diz. Disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim diz os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Querido, eu não sei se você já parou para estudar, entender, mas você vai ter um pouquinho hoje, do que significa isso aqui. Deus estava dizendo para Moisés: eu sou o que sou. A gente precisa ter convicção de quem Deus é. Se nós tivermos convicção de quem Deus é, da mesma maneira que a igreja de Atos vivia, o sangue pode dar na canela, as pressões podem aumentar, mas a gente vai dizer para as pressões e para o diabo: pode vir quente que eu estou fervendo. Vem que eu estou fervendo, porque a gente precisa compreender quem é o nosso Pai. Moisés tinha Deus como Deus. Eu e você, nós temos Deus como Deus, mas acima de como Deus, Ele é o nosso Pai. Eu não sei se você sabe dessa verdade, mas um pai sempre vai proteger seus filhos. Um pai sempre vai prover para seus filhos. Um pai sempre vai elogiar seus filhos e promover para ele a identidade que eles têm. Porque os nossos filhos estão aqui na terra para cumprir um propósito. Deus é um bom pai. A Bíblia diz que certa vez Jesus disse: olha, se vós sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, o que dizer do meu Pai, que Ele te deu, ou Ele nos deu o Espírito Santo? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: você tem a fonte de tudo o que você precisa dentro de você. O Espírito Santo, aquele que usou Moisés várias vezes diante de Faraó, ele habita dentro de mim e de você. Aquele mesmo Espírito que operava no deserto e manifestava, na verdade, proteção para o povo de Israel, ou para o povo hebreu, é o mesmo que está dentro de mim e dentro de você. Agora, a gente precisa ser intenso e verdadeiro em querer cumprir a vontade de Deus. O que acontece aqui? Deus chega para Moisés e diz: eu sou o que sou. Em outras palavras, eu sou o que você precisa. Eu sou o que você necessita para se cumprir a minha vontade na sua vida. Eu sou a fonte que você necessita.
Mas eu fui buscar o significado disso, e essa expressão, eu sou o que sou, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, significa isso aqui. É como se Deus dissesse para Moisés: eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que você precisa, ou qual a área da sua vida para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, que Ele se torne para você? Um outro significado: estarei o tempo todo com vocês e serei o que vocês precisam. Lembra alguma coisa para você do Novo Testamento? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que você precisa? Um outro significado é: eu sempre serei tudo o que vocês precisam. Então Moisés recebe uma missão e tem o coração voltado para Deus. E ele é intenso em obedecer à vontade de Deus. E aí você sabe o contexto da história, né? O que aconteceu, na verdade, os israelitas saíram, os hebreus, né? Saíram lá do Egito, foram libertos do Egito. E o Egito, como eu falei, é uma tipificação do mundo, querido. Só que a história, ela vai contando, ela fala dos heróis da galeria da fé, você conhece algumas coisas da palavra, né? Noé, antes de Moisés, depois Moisés, e aí vem todos que receberam missões da parte de Deus. Deus não deixou de cumprir o que estabeleceu. Só que Moisés falava de um que viria depois dele. Que esse que viria depois dele era esse eu sou, andando aqui na terra. Não sei se você sabe o que a Bíblia diz lá em João capítulo 1, que o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. No versículo 14 diz que o verbo era carne e habitou, essa palavra habitou é tabernaculou, fazendo uma menção ao que Moisés vivenciava na época do tabernáculo. O que é que Moisés e os sacerdotes, sumos sacerdotes e a nação lá, os hebreus, vivenciavam? A manifestação da presença de Deus. Por isso que ele diz assim: eu sou o que sou. O que você precisa que Deus seja na sua vida? Para você cumprir um propósito. Agora, quando eu penso em missões, eu preciso entender que um missionário, por exemplo, lá dentro de uma tribo indígena, você ouviu aí o pastor lá do Verbo em Angola, falando que existem países de acesso restrito e algumas tribos a serem alcançadas. Quando eu penso em um missionário, que ele foi chamado para estar dentro de uma tribo indígena, que às vezes não tem nem facilitação de um caminho para percorrer com carro, ali se percorre às vezes por meio de animais ou de uma canoa, é algo tolo da parte de um missionário querer que Deus se torne para ele um provedor de uma Ferrari ou de uma Mercedes, concorda comigo? Porque o que é a prosperidade para aquele missionário que vai estar lá dentro de uma tribo que nem carro às vezes usa lá dentro? Ele não ter falta de nada, ter as melhores roupas que se pode ter ali, ter o melhor local de dormir que se pode ter ali. Isso é prosperidade. Agora, o que a gente precisa entender? Existem coisas da parte de Deus para a minha vida, como filho de Deus, mas mesmo assim de maneira específica, que Ele não deu para outra pessoa viver. Vai existir coisas para mim, para a minha família, que Deus vai manifestar, que provavelmente não vai manifestar para a sua, mas é por causa de propósito. E na maioria das vezes, hoje se perde muito tempo desejando o que o outro tem, viver o que o outro tem, e às vezes eu não fui chamado para viver aquilo que aquela outra pessoa recebeu de Deus para viver.
E eu preciso ter maturidade e sabedoria para compreender qual é o plano de Deus para a minha vida. Se você observar, Moisés ele teve sucesso porque Moisés subia no monte para falar com Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Você falou com Deus hoje? Acho que era Herênio que dizia isso, né? Você falou com Deus hoje? Mas o que Ele falou para você? Agora, é vontade de Deus falar e se comunicar conosco todos os dias? É vontade de Deus, querido. É vontade de Deus. Agora a gente precisa ter a disposição no coração de se relacionar com Ele. Você pode estar trabalhando, você pode orar em línguas, estar orando em línguas, você pode estar caminhando, fazendo alguma coisa, se exercitando na academia, que é a melhor coisa hoje, principalmente para os homens, dentro da academia, orar em línguas para que possa permanecer vivendo ali dentro da academia uma vida piedosa. Concorda comigo? Sei o que eu estou falando para você. Vida piedosa. Amém? Mas, como eu falei para você, na verdade Deus ele continuou com o seu propósito missionário. E aí, não só Moisés, né, que cumpriu o seu propósito, Jesus também recebeu uma missão. E a missão de Jesus se cumpriu. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando eu penso em império, eu faço uma relação com aquilo que o povo hebreu viveu no Egito. Inquisição, por meio de força, por meio de violência, por meio de sofrimento. Tendo o diabo como Senhor, não tendo a opção de escolher muita coisa por causa de uma questão de natureza pecaminosa. E aí Jesus vem como missionário, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, com a proposta de cumprir uma missão, morreu e ressuscitou, e Ele nos tira dessa condição de império, e agora nos coloca na condição do reino do Filho do seu amor, o qual nós somos livres para amá-lo e obedecer o seu propósito. E cumprir ou dar continuidade à sua missão de salvação aqui na terra. Então Jesus vem, cumpre um propósito, faz missões, morrendo e ressuscitando, e nos dando legalidade para vivermos aqui na terra como missionários. Porque, querido, Jesus, Ele se identificou com os nossos pecados para nos substituir. Hoje cumprimos a sua missão aqui na terra. Como? Se identificando com Jesus para revelá-lo aqui na terra. Para evidenciar que Ele está em nós e que Ele opera por meio de nós. Agora eu queria te mostrar algumas coisas na palavra. Abre comigo a sua Bíblia. Em João, capítulo 6, versículo 48. João, capítulo 6, versículo 48. Oh, aleluia! Glória a Deus! Versículo 47, ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim, tem. Está aí assim? Você não vai ter a vida eterna quando você chegar no céu. Você não vai ter a vida eterna. Você não precisa viver a vida aqui, sofrendo aqui na terra, como miserável, como alguém que nasceu para não ter sucesso e sim fracasso. Você não precisa disso. Se você compreender qual foi a missão que Jesus veio fazer aqui, você vai compreender que Ele, como missionário, facilitou tudo para mim e para você. Ele estabeleceu um caminho que, se nós percorremos por esse caminho, afinal de contas, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Nós não vamos ter a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. A questão é se cremos o suficiente nas Escrituras
para desfrutar dessa vida eterna. Essa é a diferença. Versículo 48 diz: eu sou. Lembra alguma coisa a você? Eu sou o pão da vida. Então, Jesus recebeu uma missão. E qual foi a missão dele? Renunciar à glória que tinha como Deus para se tornar homem e nos libertar do império das trevas e da natureza do pecado que nos escravizava. Da mesma maneira que o povo hebreu, lá no senhorio de Faraó, eles eram escravos de Faraó, nós éramos escravos antes de nascer de novo do diabo. Por causa de uma natureza pecaminosa, nós não podíamos fazer muitas coisas, principalmente para o Senhor. Porque a nossa natureza nos impedia. A nossa natureza, ela não deixava a gente viver a plenitude de Deus. A gente viver essa vida eterna porque a gente não tinha. Agora, Jesus como missionário vem, Ele nos livra dessa escravidão. Ao nascer de novo, Ele nos dá a sua própria natureza. Agora, eu queria que você refletisse comigo. Você acha que eu e você, nós recebemos a natureza de Deus, do próprio Deus, o próprio Deus habitando em nós? Você acha que é só para viver uma vida boa aqui na terra e ver os outros sofrendo e está tudo bem? O que foi que levou Moisés a matar o egípcio? Foi porque Moisés ficou revoltado em ver um hebreu sofrendo. Quando a gente vê pessoas sofrendo, querida, a gente precisa desenvolver compaixão no nosso coração e entender que as pessoas elas perecem porque não conhecem o eu sou que nós carregamos. Elas perecem, às vezes até mesmo como cristãos, dentro de uma igreja, por não conhecer o que a Bíblia diz sobre o eu sou que nós carregamos. E quando nós não conhecemos a nossa fonte, ou quem é o nosso Pai e quem nós somos, vamos ficar impedidos de desfrutar do que temos, do que podemos e do que Deus nos chamou para fazer. Em vários contextos do livro de João, você vai ver essa palavra se repetindo. João capítulo 6, novamente, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João capítulo 8, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ou seja, se você está em trevas, vivenciando alguma situação difícil em alguma área da sua vida, Jesus é a luz que pode iluminar. Lembra lá do que essa palavra significa, eu sou? Que Deus ia se tornar para Moisés o que Moisés precisasse. Eu sou o pão da vida. Talvez você precise, na verdade, de pão natural, mas Jesus ele tanto é o pão espiritual, mas pode manifestar o pão natural para você. Em outro contexto, em João capítulo 10, capítulo 8, ele diz que antes que Abraão existisse, eu sou. Capítulo 10, eu sou o bom pastor. O cajado do pastor, ele não só serve para corrigir, mas também para proteger. Se você precisa de proteção para cumprir aquilo que Deus chamou para fazer, Deus está disposto a te proteger. Na verdade, se você entender o que Jesus fez, já nos capacitou a desfrutar da sua proteção. João capítulo 11, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira. Essa mesma palavra eu sou tem o significado ao qual tinha para Moisés. A gente só precisa ficar persuadido de quem Deus é para nós. Porque se a gente ficar persuadido quem Ele é para nós, o que Ele é e o que Ele deseja fazer, vai ser fácil cumprir a nossa missão. Agora,
Vamos entender um pouco mais sobre a nossa vida. Abre comigo em Marcos capítulo 16, versículo 15. Quero te dizer que como igreja nós recebemos uma missão. Por isso que hoje é um dia tão especial para nos lembrar a respeito dessa verdade. Nós recebemos uma missão. Marcos capítulo 16, versículo 15. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Primeira coisa que eu queria deixar claro para você nessa manhã. O evangelho, o significado de evangelho são boas notícias. A gente precisa ter convicção disso. Porque nós não recebemos o chamado da condenação. Você não recebeu a autorização de Deus para condenar ninguém. Eu não recebi a autorização de Deus para condenar ninguém. O chamado é da reconciliação. E só há reconciliação se houver uma conversa de paz. Então, nós recebemos o chamado da reconciliação. Reconciliar o perdido com Deus. Nós recebemos uma missão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Olha a condenação onde está. Não sei você, mas a função de Noé na época lá, antes do dilúvio, foi anunciar que viria o dilúvio. A nossa função aqui na terra, como bons missionários, é anunciar o que Jesus fez e que Ele está voltando. Simples assim. E a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O grande problema é que, na maioria das vezes, a gente quer fazer a função do Espírito Santo e esquece de fazer a nossa. A nossa é pregar o Evangelho. Eu gosto de uma outra versão que diz que enquanto você estiver indo pelo mundo, pregue o Evangelho. Como é que eu posso pregar o Evangelho? O significado dessa palavra pregai é a palavra querusso, que significa ser arauto. Uma autoridade que deve ser reconhecida. Um representante de Deus na terra. Assim como Moisés foi um representante de Deus para o povo hebreu, e diante de Faraó, que era uma representação do diabo, não se intimidou, mas manifestou milagres, prodígios, maravilhas. O grande eu sou estava disponível para se tornar para Moisés o que Moisés precisava. Esse mesmo grande eu sou, Jesus cumpriu a sua missão para que hoje esse grande eu sou habitasse em nós. E ser um arauto de Deus é evidenciar Ele para o mundo. As pessoas da empresa que você trabalha conhecem que você é cristão? Não precisa responder. O ambiente que você vive fora da igreja, as pessoas conhecem que você serve a Deus? Ou será que em alguns momentos da nossa vida a gente tem receio de dizer que nós nascemos de novo e agora vivemos uma vida com Deus? Aquela expressão lá, eu sei que talvez não tenha aqui em São Paulo, mas só tenha lá no Nordeste, né? Às vezes os cristãos 007. Que ninguém conhece do trabalho que a pessoa nasceu de novo. Que ela nasceu, que ela vive para Deus, que ela congrega, que ela adora o Senhor. Querida, adoração é um estilo de vida. Culto, o nosso culto aqui, estamos aqui às 11h35 pela manhã. Aqui é só uma continuação de um estilo de vida, não se encerra aqui. Você não vai para casa e acaba aqui, Deus vai junto com você. O grande eu sou vai comigo e com você. O que você precisa?
Talvez você tenha uma área que você não consiga evidenciar Deus. Eu também tenho, eu não sou perfeito. Mas eu preciso ter convicção que Ele habita dentro de mim para que eu possa vivenciar o processo de aperfeiçoamento. E não me contentar nos erros que eu cometi no passado ou ontem. Porque a expectativa de Deus, Ele está dentro de nós, com a expectativa de que hoje nós sejamos melhor do que ontem. E Ele está dentro de nós para intervir desde as coisas mais simples às mais complexas. Se é uma dor de cabeça, tanto faz para Deus uma dor de cabeça como um câncer, como uma gripe, como uma tosse, seja o que for. O poder é o mesmo, Ele não economiza. Não tem racionamento de poder. Seja escassez, não tem racionamento de poder. Quando eu olho para o deserto que Moisés viveu, gente, eu não sei você, mas eu me vejo ainda vivendo um nível abaixo da expectativa de Deus. A gente olha para o deserto e vê uma nuvem, na verdade, durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Eu não sei você, viu? Mas a nuvem, que a Bíblia diz, não era em cima, mas era ao lado do povo de Israel. Quando a gente pensa na nuvem, né, a gente olha logo para o céu e acha que estava em cima. Mas o que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, Deus queria que eles entendessem que o tempo todo existia a sua presença ali, guardando eles. Na terra, não era em cima, na terra. E a gente vê manifestações de milagres. Moisés, na verdade, a Bíblia vai dizer que o povo foi alimentado por Deus e Deus enviou o pão do céu. Deus enviou carne na boca de cordonizes, na verdade de corvos, perdão. Corvos, na verdade, eu creio que você sabe disso, corvos ele é carnívoro. É algo fora da lógica alguém ser alimentado, primeiro, algo fora da lógica é alguém ser alimentado por uma ave. Já foge. Segundo, a ave carnívora e ela levar carne para alimentar o povo. Aí, às vezes, a gente olha para isso, a gente olha para a vida de Moisés, está lá Faraó perseguindo Moisés e o povo hebreu, e Moisés, na verdade, você sabe o que a Bíblia diz, que ele abriu o mar vermelho, né? E a gente, às vezes, quer ficar na nostalgia, é isso? É isso mesmo a palavra? Nostalgia. A gente fica, às vezes, querendo viver o que Moisés viveu. Uau! Como deve ter sido. Eu sei que se os filmes de Hollywood aí, né, algumas empresas fizeram filmes com Moisés e talvez a gente teve um pouco ou tenha um pouco de como aconteceu. Mas que tal pensar que existe uma expectativa maior da parte de Deus em entender que Ele, o grande eu sou, que abriu o mar vermelho, habita dentro de mim e de você, para poder resolver qualquer circunstância. Quando a gente entende o que Jesus fez, querido, Ele veio trocar a nossa natureza. Você não foi recalchutado. Ele não pegou algo velho e disse assim, eu vou melhorar. Não. Ele te fez de novo. E o fato dele te fazer de novo, você hoje carrega a natureza do próprio Deus. Jesus veio com uma missão. Trazer de volta a condição que o homem tinha antes do pecado. Que eu particularmente, a Bíblia não diz isso, mas eu, por meio das Escrituras, eu consigo ter uma convicção que a condição que nós temos hoje é uma condição superior à que Adão teve. Porque Adão não carregava Deus para onde ele ia. Adão teve, na verdade, a condição diante do pecado, se relacionar com Deus, e a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia. Eu também creio que Deus estava disponível ali em todo o momento, mas Adão só decidia se relacionar com Deus no fim do dia. Isso é o que eu creio. Mas não tem como olhar para o que Jesus fez e entender que foi algo superior ao que Adão vivenciava antes do pecado.
Abre comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Versículo 6 diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Quem aqui é ministro da nova aliança? Só alguns, o restante não. Se você é filho de Deus ou filha de Deus, você já é ministro. Essa palavra ministro é porque às vezes a gente não consegue compreender muito bem o que ela quer dizer, mas quer dizer servo. Às vezes a gente coloca de uma maneira errada o pastor, o apóstolo, o evangelista, o mestre, o profeta, e joga a responsabilidade só para eles, achando que só eles são detentores do poder de Deus. E não são. São relevantes, é para o tempo qual nós estamos vivendo, mas todo filho de Deus, João capítulo 1, versículo 18 diz que todo aquele que se torna filho de Deus tem poder. Então, o poder que emana sobre a vida dos 5 dons ministeriais também opera em nós. Sobre os 5 dons ministeriais para situações específicas. Mas sobre nós para revelar quem Deus é. O que Ele faz, o que Jesus fez. Olha o que a Bíblia diz. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu não sei se você já ouviu de uma maneira deturpada o que significa isso aqui. Algumas pessoas lá fora dizem, a letra mata, irmão, mas o Espírito vivifica. Cuidado, viu, com a palavra. Gente, uma pessoa cheia da palavra e do Espírito, eu não acredito que ela vai andar em soberba. Talvez ela pode primeiro estar cheio de soberba e tentar se encher da palavra. E tentar se encher do Espírito. Mas esse contexto aqui é Paulo fazendo uma relação entre a velha aliança e a nova aliança. A letra que matava era quando Deus deu para ele a lei. Porque a letra matava. A lei era boa, santa e justa. A lei não era má. Mas por causa da condição pecaminosa do povo, a letra matava. O povo não conseguia colocar em prática e aí vivenciava maldição, morte. E Paulo está fazendo uma relação entre a nova aliança e a velha aliança, que, infelizmente, por causa da condição do povo, morte acontecia. Aí ele continua aqui. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ou seja, ainda que se acabasse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Qual é o ministério do Espírito? O ministério da nova aliança. O que é a nova aliança? Jesus trazendo de volta para nós a mesma condição que Adão tinha de se relacionar com Deus. Está diante dele sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem condenação, desenvolvendo um relacionamento com Deus como Pai e como se nunca tivesse pecado antes. Quando eu entendo o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez, e sou convicto do que Ele fez, vai me promover ousadia para viver o plano dEle e cumprir a sua missão aqui na terra. E Paulo está dizendo, olha, o ministério do Espírito é de maior glória. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Jesus pagou um preço por mim e por você, para a gente desfrutar de uma glória maior. Ele mesmo disse, olha, se vocês creem em mim, segundo as Escrituras, vocês farão as mesmas coisas que eu fiz, e ainda coisas maiores.
A expectativa de Deus para a igreja de hoje é vivenciar algo maior do que o povo da velha aliança viveu. Cumprindo missões, fazendo missões, indo, orando, semeando, mas existe uma glória que ela é superior. Se você olha para o povo da velha aliança e vê aquele povo vivenciando milagres em áreas da vida deles que você olha assim, eita, nessa área eu também preciso viver. Na família, nos celeiros, talvez escassez, no trabalho, eu não me dou bem em determinada área. Deixa eu dizer uma coisa para você. A glória que está disponível para nós hoje é sobreexcelente. É superior ao que viram no Velho Testamento. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, versículo 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual. Que é atual. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que Deus é. Ele não vai ser e não foi, Ele é. O quê? Poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Se o que você pensa é grande, vai além da sua imaginação, vai além das suas posses. Se o que você deseja é grande, vai além da sua imaginação. Eu não consigo fazer isso aqui, Senhor, mas Ele pode. Só preciso saber se o que eu desejo está dentro do propósito dela para a minha vida. Se tiver, está tudo bem com Deus, gente. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera. Não vai operar. Opera. Talvez você não sinta. Mas quem sabe que o estilo de vida para se viver pela fé não é por aquilo que sentimos ou pelo que vemos, mas por aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que opera em nós. Opera em nós. Se você deseja cura nesse dia aí, ou você que está nos assistindo, recebe a sua cura, porque o poder já está dentro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 10 ainda, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque o quê? Porque se o que se desvanece, ou se acaba, ou cessa, essa palavra significa isso, teve sua glória, muito mais. Diga para o seu vizinho aí, diga muito mais. Diga muito mais, além do que você pensa, além do que você imagina. Diga muito mais, muito mais, muito mais. Glória tem, não é que vai ter, gente, já tem, sentindo ou não, tem o que é permanente. Mesmo se você acordar amanhã e não se acordar de bem, talvez bicudo, tem a glória para te tirar dessa condição. A glória está disponível dentro de nós para nos tirar dentro de qualquer situação. Para a gente finalizar, vai comigo para Romanos capítulo 6. Oh, aleluia! Por favor, grupo de louvor. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: se você observar o capítulo 5, versículo 17, está falando sobre reinar e diz, vai comigo para o versículo 17 do capítulo 5, por favor. Se pela ofensa de um, e por meio de um só,
reinou a morte, muito mais, os que recebem. Ei, você deseja receber nesse dia? Recebem, está no presente. Isso significa que nós vamos dormir hoje e amanhã eu preciso ter convicção de continuar recebendo. Recebem. A abundância da graça e o dom da justiça. Para quê, gente? Reinarão quando chegar no céu. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Talvez você esteja diante de uma situação ou precisando de cura que as suas próprias forças ou a sua capacidade não tem como te tirar da situação que você está. Mas o que você precisa receber já está dentro de você e a maneira de se manifestar no exterior não é por meio da sua força. Não é por meio do que você fez. Não é por meio do que você vai fazer. Mas é crendo no missionário que veio, morreu, ressuscitou, pagou um preço e hoje mora em nós. Você precisa ter convicção nessa verdade. Essa palavra reinar, ela é a palavra basileia, que significa poder, influência real. Qual a área que você precisa da influência de Deus? Qual a área da sua vida que você precisa da intervenção divina? O poder está dentro de mim e de você. Se você nasceu de novo, o poder está dentro de mim e de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso amigo, nosso paracleto. E um dos significados disso é que mesmo a gente, tendo se colocado em uma situação difícil, Ele não está nem aí se foi eu ou você que nos colocamos lá dentro. Porque a expectativa dele é nos tirar do calabouço ao qual nós nos metemos ou alguém nos meteu. Ele está com expectativa para isso nesse dia. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Pergunta para o seu vizinho aí: você morreu mesmo? Ou foi só um desmaio? Vai tomar um pouquinho de água. Pergunta de novo para você refletir. Diga: você morreu mesmo? Ou foi só um desmaio? Paulo está dizendo aqui que nós morremos com Cristo. Fomos sepultados juntamente com Ele. O grande problema de não viver na plenitude da vontade de Deus, na intensidade do seu propósito para nós, é que às vezes a gente não entende que nós morremos. Aí se levantam as nossas vontades, os nosso desejo, eles ficam mais fortes do que o desejo de Deus. A nossa vontade fica mais forte do que cumprir a vontade de Deus. Mas se eu entendo o que Paulo está dizendo aqui, que eu morri juntamente com Cristo, eu preciso compreender que eu nasci de novo para viver para Ele. Olha o que a Bíblia diz: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Agora, se você sair daqui com esse versículo para cumprir a missão que Deus te chamou para fazer, o propósito dessa manhã foi alcançado. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que propósito? Jesus veio com a missão, morreu, ressuscitou e nos deu a legalidade de nascermos de novo e carregarmos a sua natureza. Agora, como isso aconteceu? Continua comigo.
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Como Cristo foi ressuscitado dos mortos? Pela glória do Pai. Quem é a glória do Pai? O Espírito Santo. Você pode ficar de pé? Quem é a glória do Pai? Eu sou o que sou, habita dentro de mim e de você. O próprio Espírito, que é o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, o que Jesus tinha disponível aqui na terra e o que está disponível para Jesus continua disponível para mim e para você. Pergunta para o seu vizinho aí, o que você precisa? Para fazer missões e cumprir o seu propósito. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, herdamos ou temos a mesma herança que Jesus tem. O que você precisa? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, ou seja, da mesma maneira que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Não sei se você entende o que a Bíblia está querendo dizer para nós, querido. Se existe uma área da nossa vida que nós não conseguimos ter resultado ou êxito, o que é andar em novidade de vida nessa área? Uma área que eu tenho fracasso, que eu sou incapaz de produzir resultado, que eu sou infrutífero. O que é novidade de vida? Passar a frutificar. Se existia escassez na minha vida, a glória do Pai está dentro de mim. E novidade de vida é abundância. Se existia enfermidade, a glória do Pai está dentro de mim, dentro de você, para desfrutar de cura e saúde divina. Se existia pobreza, miséria, influenciando a nossa vida, o nosso caminho, o que é novidade de vida? A glória do Pai está dentro de mim e de você, para desfrutarmos de quê? Riqueza, abundância, prosperidade. O que você precisa que Deus se torne para você hoje? O que você precisa? Qual é a área que você precisa do toque de Deus nesse dia? É na área da saúde? Ele está disponível para você agora, para se tornar o médico dos médicos te curando hoje. É na área financeira. O que Jesus fez, a Bíblia diz que Ele, na verdade, se tornou pobre para que fôssemos ricos. Prosperidade é justamente ter a intervenção divina ao nosso favor e nos fazendo passar bem em todas as áreas da vida. O que você precisa? Nós estamos em um dia de celebração, de festa. E você pode receber celebrando antes de chegar. Antes de chegar o que você precisa. Celebra. 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 Semente morra. Se esperas a chuva, prepare os campos para que ao cair dela a semente morra. E depois de um tempo me faça a colheita de tudo quanto plantou e se alegre no Senhor.
Se ouvires a voz do Senhor e guardares. Não fica olhando para mim, porque não sou eu que habito dentro de você, é o grande eu sou. Celebra, confessando, crendo, celebrando, cantando o que eles estão cantando aqui, tá certo? Eu vou ficar aqui até você continuar celebrando aí. Celebra, celebra. Prospere, avance, transborde. Oh, aleluia! E os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros e os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, 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 avance, transbordem os celeiros. Dá a mão aí para o seu irmão. Afoguei um ao outro aí. Dá a mão para ele aí. Toca aí, meu irmão. Toca você. No ritmo da música, viu? Vai lá. Olha para ele e vê como celebra, viu? Aleluia! Você pode orar em línguas aí um pouquinho? Você pode orar em línguas? Roba na câmara na magabra sadre que chamana mana na gavasa. Rebra na mão recasta le mori delle cancha mavre si che nelle reke. Remande le kitchen chamra mana nelle cobra la gavasia. Rebra ne câmara mogo vosso. Roma na câmara na gavasi chandambre che tendice move si bricane. Roma ne cancha namru como Roma no govo so. Roma ne cama delle cobre si chandai. Rende le namra na gavasa na ire. Riangene le cancham romo como so. Robre brama mana nelle cantici. Robre fosse muove. Ricangiamo nove chi se ne che. Primobre pori fan le canciobre. Robre neri riancinciam muove. Robre delle che cence. Ramare le nobre che frostombre na cambove. Roma na camera ma na camera si. Siri kembro bomobre bacandele che. Siri ci canciambro bobo so. Reba cance. We hande hesende. Hey candere. Cende hey. Ha. Hey ha. Oh, Rebecca Maramana nel covo, suri di picante nelle chiese, ci candobre cambro, Roma ne candana bramana ne cande, suri ci candele baccambovo, robe delle cancendede, tendenne ne camama, dobre fosse, ha, Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Sabe por que eu estou rindo aqui? Eu estou lembrando que humanamente não tinham a mínima condição. Deus está hoje ministrando para você. Se alguém chegar para você dizendo que riso não funciona, eu quero te dizer algo. Eu, Edivan, já vivenciei uma estação negativa na minha vida, ao qual eu fiquei endividado com mais de 100 mil reais. Mas o meu posicionamento era receber a palavra e Eu lembro que minha esposa, dentro da situação, ela deve estar assistindo, ela engravidou da nossa filha Nicole, 2010. E Polly, como toda mulher gosta de segurança, Paulo ficava um pouco desesperado. Eu entrava dentro do meu quarto e fazia
As pressões aumentando. Eu trabalhava, mas cansado, chegava em casa e... Como pode uma pessoa que foi colocada na porta de outra pessoa, em uma caixa de sapato, que teve oportunidades para tantas coisas, para drogas, para sexo, para poder viver uma vida condenada, cheia de complexo de inferioridade, e hoje está aqui falando para você: funciona, 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 Deus é real, Ele habita em mim e em você. Oh, aleluia, aleluia. Tem empresários aqui, né, pastor? Tem empresários aqui, não tem? Eu comecei uma empresa com 6 cheques de R$2.000 cada um. E não tinha emprego, não tinha uma fonte, isso é a minha experiência. Não tinha uma fonte segura que eu pudesse, na verdade, honrar aqueles compromissos, mas eu tinha uma palavra e uma paz no meu coração. Vai dar certo. O eu sou disse para mim: vai dar certo. Ele está dizendo para você hoje de manhã: ei, vai dar certo. Vai dar certo. Aquele que me tirou de uma condição de dívida e me colocou em uma condição estável, Ele é o mesmo. Vai dar certo. Funciona. Funciona. Vai dar certo, querido. Vai dar certo. Vai dar certo. Só crê no que Jesus fez. Crê que Ele é a fonte. Não é a força do nosso braço. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Vai dar certo. Seja ousado. Vai dar certo. Por causa do coração de vocês, Léo. Por causa do coração de vocês. Ontem eu pude passar algum tempo com o Tiago, conversei um pouco com ele, mas o que veio no meu coração aqui, não estava no script eu falar isso. Não vai ficar só no que vocês estão imaginando ou desejando. Não vai ficar só. Por causa do coração de vocês, o que vocês estão visualizando no momento, Deus tem muito mais. Muito mais. Por causa do coração envolvido em agradar o Senhor, em servir a Ele com o que vocês têm. Ontem, quando eu cheguei, na verdade, desci para ir para o local lá com o Tiago, ele estava pregando a palavra para um casal que estava passando por situação difícil, gente. Trabalhando e pregando. Ei, você pode revelar Jesus onde você trabalha. Você pode revelar o que Jesus fez, qual é a proposta de Deus para relacionamento, para família, amando o Senhor e deixando as pessoas serem tocadas pelo eu sou que mora dentro de você. Seja intenso no seu trabalho, faça o que tem que ser feito, mas não perde as oportunidades de influenciar as pessoas com o Deus que você carrega, com o Pai que você carrega. Isso é fazer missões. Se você tiver chamada para ir para uma nação, vai, obedece a Deus no tempo certo, no momento certo, cria estrutura, mas você pode continuar ou dar início a fazer missões aonde você está trabalhando, na igreja, servindo com intensidade, não por causa de homens, mas entendendo que não tem como servir a Deus sem servir as pessoas. Não tem como fazer excelente para Deus sem fazer excelente para as pessoas. Não tem como amar a Deus sem amar as pessoas, porque afinal de contas nós carregamos Ele, e Ele tem interesse de amar as pessoas por meio de mim e de você. Ele tem interesse de servir as pessoas por meio de mim e de você. Ele tem interesse de alcançar corações,
transformar famílias, libertar cativos, curar leprosos, expulsar demônios por meio de mim e de você. Nós estamos em missão. O grande eu sou habita em mim e em você, com a proposta de evidenciá-lo em todas as áreas da nossa vida, aqui na terra. Você pode levantar suas mãos, levante suas mãos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela sua unção, pelo seu poder. Obrigado pela sua inspiração, Pai. Obrigado por você deixando claro propósitos no coração dos meus irmãos. A missão que você chamou cada um deles para cumprir. Nós não temos a nossa vida por preciosa, mas que cumpra, Pai, que nós possamos cumprir com alegria, que nós possamos viver com alegria, Pai, aquilo que você nos chamou para fazer. Mas eu oro para que fique claro como águas cristalinas, Pai, no nosso coração, a plenitude da sua vontade. Uma igreja fervorosa cada vez mais, uma igreja avançando, crescendo, florescendo, frutificando, rompendo, Pai, por causa de um coração que agrada ao Senhor. Obrigado, Pai, por um povo fervoroso que vai tocar os corações de outros, Pai, aqui nessa igreja, nessa cidade. Obrigado, Pai, por tão grande obra. Eu queria que vocês tocassem aí uma música. Flui. De Eliezer, alguma música que vem no seu coração. Amém. Você pode celebrar aí enquanto eles começam a tocar? Aleluia! No seu trono, rindo do inimigo. Eu estou ao seu lado, aceitado com Cristo. Hey! Eu vivo rindo à toa e reinando em vida.